estão conseguindo ver? Falem pelo microfone, por favor. Sim. Beleza. Só o computador aqui é lerdinho, tadinho. Foi. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, começar a falar mais das funções orgânicas, né? E hoje a gente vai falar especificamente dos hidrocarbonetos e dos tipos de hidrocarbonetos e dos compostos aromáticos, beleza? Então, a gente tem os alcanos, alcinos, né, hidrocarbonetos, alguns hidrocarbonetos e os compostos aromáticos. Muito bem. Os hidrocarbonetos, né, como a gente já sabe, eles são formados por carbono e hidrogênio. E a fórmula geral deles é CXHY. Beleza. Como os dois elementos eles têm uma baixa eletronegatividade, eles reagem facilmente com o oxigênio, que é muito eletronegativo. Então, eles conseguem reagir fazendo a combustão, gerando CO2, água e calor. Tem aqui a fórmula geral, mas mais para frente, quando a gente for estudar as reações, a gente vai falar melhor da combustão e tudo mais, beleza? Mas já está aqui a fórmula geral para já ir vendo, né? Características gerais, certo? Então, por causa da sua baixa eletronegatividade, eles possuem uma polaridade desprezível, certo? Por mais que carbono e hidrogênio tenham uma pequena diferença de eletronegatividade, como a gente já viu, ela é baixa, então considera a molécula apolar. E a geometria também, às vezes, ajuda a neutralizar essa polaridade. Como, por exemplo, aqui, o etano. Então, são compostos apolares e possuem somente interações de Van der Waals que aumentam com o tamanho da cadeia. Não sei se vocês lembram quando a gente falou de interação intermolecular. Isso é muito presente aqui nos hidrocarbonetos. Quanto mais a gente aumenta o número de carbonos na cadeia, mais vai tendo essas interações de Van der Waals, certo? E aí, maior é o ponto de fusão e ebulição da molécula. Então, no começo, essa diferença é bem grande, certo? Tipo, de 1 para 2 carbonos, de 2 para 3, de 3 para 4 tem uma diferença grande aqui, na temperatura, mas à medida que a gente vai aumentando muito o número de carbonos, a diferença de um carbono para o outro diminui, certo? Que eu não lembro se vocês... quer dizer, eu não sei se vocês lembram, quando eu falei que a diferença de 2 carbonos para 3 é um aumento considerável, certo? Se você for pensar em porcentagem. Agora, uma diferença de, sei lá, 1 milhão de carbonos e 1 milhão e 1 de carbonos, não tem tanta diferença. Então, o ponto de fusão de uma molécula com 1 milhão para 1 milhão e 1 não tem tanta diferença como de 1 para 2 ou 2 para 3. Lembra disso? Acho que Então, só lembrando aí para quem não lembra, isso é importante. Beleza. Então, a função hidrocarboneto, ela pode ser dividida em subfunções, certo? Então, ela pode ser dividida em alcanos,
que é a cadeia aberta saturada. Alcenos, que é a cadeia aberta insaturada por pelo menos uma ligação dupla. Alcinos, que é a cadeia aberta insaturada por uma ligação tripla. Alcadienos, que é a cadeia aberta insaturada por duas ligações duplas. Ciclanos, que é a cadeia fechada e saturada. E os aromáticos, que é a cadeia fechada com o núcleo benzênico. Nesse caso aqui, né, a gente vai tratar os do benzeno, praticamente. Dos que tem núcleo benzênico. Beleza? Beleza. Então, vamos começar falando dos alcanos, que eles têm a fórmula CnH2n mais 2. Se vocês quiserem, vocês podem decorar as fórmulas. Eu, particularmente, quando fiz o vestibular, não decorei. E os hidrocarbonetos formados... Não, gata, vai para o outro lado. Os hidrocarbonetos formados por carbonos ligados entre si por ligações simples. Então, os alcanos são os mais simples, né, que tem dos hidrocarbonetos. Só carbono ligado a hidrogênio e ligação simples. Então, aqui é o significado do nome, né? Alqui é cadeia aberta, ligação simples, e O de hidrocarboneto. Então, a gente tem muitos exemplos, né? Não precisa nem falar muitos. E se vocês fizerem a continha, 2n mais 2 aqui, podem ver que vai dar certo. Por exemplo, 25 como n. Então, 52. Você tem que isolar o n e ficar... Deixa eu fazer, né? Senão vocês não conseguem entender. Vamos pegar aqui uma caneta. Então, será que essa molécula aqui é mesmo um alcano ou será que é um alceno? Então, essa é a fórmula. Às vezes eles dão as fórmulas, dependendo do exercício. Então, a gente vai considerar esse 25 como N, certo? Então, tem que ver se aqui vai dar 52, com a fórmula do alcano, para ver se é alcano mesmo. Então, 2 vezes 25, mais 2, 52. Então, parabéns. É um alcano. Esse aqui, o N é 4. Então, 4 vezes 2. Mais 2. Logo, esse não é um alcano. Certo. Certo. Esse não é alcano. Tcharam. Porque ele não bateu com a fórmula. Parabéns. Entenderam? Como é que faz a continha para achar? Para ver se é alcano mesmo ou não? Pessoal. Oi, Cris. Achei que eu tinha caído. Entenderam como é que faz a continha? Uhum.
Então, esse C4H6 não é alcano, certo? Ele é alceno, não é? Porque ele é alceno, provavelmente. Vamos ver a fórmula do alceno em breve. Mas ele não é alcano, disso temos certeza, certo? Porque senão a fórmula do alcano dá 10 e o número é 6. Então, beleza. O menor alcano que existe é o metano. E a partir da fórmula podemos saber se é alcano ou não. Beleza, então esse primeiro é, esse segundo não é. Belezura. Então a gente tem o metano, que é um alcano, né? Ele é encontrado em poços associados ou não de petróleo. Ele é menos poluente que a gasolina. Ele é lançado na atmosfera pela ação de micro-organismos sobre a matéria orgânica e é responsável por 18%, né, até o momento que eu fiz essa pesquisa, do efeito estufa. Na verdade, acho que esse dado já tem um tempinho. As principais fontes de metano lançado na atmosfera são aterro sanitário, certo? A decomposição do lixo. E o gado ruminante. Também tem o etano, que também está presente no gás natural, enquanto uma mistura, principalmente de propano e butano, certo? Que também são alcanos, é utilizado como gás de cozinha, né? Ou GLP. Outro alcano importante, que é a gasolina, um componente da gasolina, certo? O isoctano. E é isso, só para a gente ter uma ideia dos alcanos aí na nossa vida, no mundo, né? Beleza, só curiosidades, porque, por exemplo, principalmente o Enem, né, gosta de trabalhar essas coisas. Falando agora dos hidrocarbonetos, né? As propriedades físicas agora. Eles têm baixa densidade, são insolúveis em água, certo? Por causa da polaridade. A água polar, os hidrocarbonetos são apolares, como eu falei. Aumento regular da temperatura de ebulição, com aumento do número de carbonos. Então, é algo que cresce de maneira igual, mais ou menos, né? Quer dizer, só da ebulição, né? A fusão não. E alcanos com cadeias ramificadas possuem temperaturas de ebulição menores do que os de cadeia normal, por causa da diminuição da superfície de contato entre as moléculas. A gente também falou disso naquela aula de interações intermoleculares, que é a mesma coisa, né? Uma molécula que é assim, ela é mais fácil de encaixar e deixar as interações deixar as interações aqui, né, entre a molécula mais fortes do que uma molécula assim, por exemplo, certo? Essa molécula fica muito mais difícil de encaixar e aí fica muito mais difícil de todos os átomos de carbono interagirem entre si, entre uma molécula e outra. Então, fica mais fácil de separar essas moléculas, certo? De transformar elas em gás.
porque a força entre elas é menor, então você precisa dar menos energia do que para essas aqui que não tem ramificação e a interação é mais forte, porque elas se encaixam melhor. Então, a tridimensionalidade da molécula influencia nas propriedades físicas dela. Todo mundo lembra dessa parte? Mais ou menos. Mas vocês entenderam o que eu falei agora? Ou quer que eu explique de novo? Não, agora dá pra entender. Beleza. Então, é muito importante essa característica. Pensar isso, tem algumas questões que são bem interessantes se você lembrar desse fato. Então, vou falar mais uma vez para todo mundo entender. Quando as moléculas, por isso aqui eu tô falando hoje, né, dos hidrocarbonetos. Quando a gente vai ver as outras mais para frente, né, os álcoois, quando tem oxigênio, vai mudar um pouco essa interação, vai ficar mais forte, enfim, outras interações envolvidas. Mas para os hidrocarbonetos aqui, essa aqui a gente está falando da interação de Van der Waals, principalmente, né, que é a que tem nos hidrocarbonetos. Quando a gente tem uma ramificação, uma ou mais, né, ramificações, quanto mais ramificações, pior. As ramificações dificultam a interação de todos os carbonos da molécula, certo? Fica mais difícil, e não sei se vocês lembram, mas a interação de Van der Waals acontece quando uma molécula se aproxima da outra, certo? Para induzir a outra lá, um dipolo e a carguinha lá, negativa ou positiva, que muda. Então, as moléculas elas precisam se aproximar para acontecer a interação. Se eu tenho uma ramificação aqui, fica mais difícil da molécula se aproximar mais, certo? Elas conseguem ter uma aproximação aqui, mas é menor do que se não tivesse ramificação. Então, isso já caiu em segunda fase, eu acho. Hein? Muito boa essa pergunta, inclusive. Então, como a interação entre os átomos vai ser menor por causa da ramificação aqui, esse impedimento, fica mais difícil, então, das moléculas se aproximarem, então vai ter menos interações de Van der Waals. Então, essa é a energia, a força entre essas duas moléculas vai ser menor de atração, certo? Porque a interação é pouca. Então, eu vou precisar dar menos energia para essa molécula conseguir se separar e virar gás, por exemplo. Se a gente estiver pensando num líquido. E para moléculas sem ramificação, ela consegue interagir melhor com a outra molécula e fica mais difícil de separar elas duas. Belezura. Muito importante isso, hein, pessoal? Vamos falar dos alcenos, então. Que a fórmula é CnH2n. Os alcenos, ou alquenos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e possuem uma ligação dupla entre carbono. Então, alque de cadeia aberta, en de ligação dupla ou de hidrocarboneto. Então, os alcenos eles são mais reativos do que os alcanos e são importantes na indústria petroquímica como matéria-prima para a fabricação de polímeros plásticos, polietileno e polipropileno. A gente tem uma aula mais para frente que vai falar disso. Polímero, reação de adição aqui na dupla ligação. Vamos falar. O menor representante dos alcenos é, então, o eteno, né? O nome usual, etileno, que é esse cara aqui. Muito bem. Acho que eu não coloquei exemplo aqui.
Pro, Oi. o alceno ele é mais reativo porque é dupla ligação ou não tem nada a ver? Exatamente, por causa da dupla ligação. Isso mesmo. Entendi. Sim, porque é mais fácil de quebrar, a gente vai ver, né? Mais pra frente. É mais fácil de quebrar a ligação π, certo? Essa é a ligação π. Essa é a ligação sigma. E a ligação π é mais fácil de quebrar do que a sigma. Então, uma ligação aqui, ela reage facilmente. Com hidrogênio, enfim. Vocês vão ver mais pra frente. Dá pra fazer bastante coisa. Adicionar bastante coisa. Enfim. Beleza? Mas é isso mesmo. A ligação, por causa da ligação π, eles são mais reativos. Beleza? Beleza. Eu ia dar um exemplo. É... Cuidado com a... Não é isso que eu queria escrever. Era C9. Esse é bem fácil, não dá nem graça de ficar fazendo exemplo. É só multiplicar por 2. Vamos pegar aqui um número mais difícil. Eu nem sei fazer essa conta. Muito bem. Essa molécula aqui, ela é um alceno? Sim ou não? Valendo R$ 1.000. Será que um dia eu vou conseguir e tal? O quê? Se essa molécula aqui dentro desse quadrado é um alceno. E esse número aqui eu juro que é um 6. Dois meia quatro, Eu seis acho que sete não. oito. Você acha que não? Por quê? Porque tá pra mais. Tá pra mais. É. Tá, esse 678, tipo, não é o dobro de 264. Muito bem. Eu nem sei se essa molécula existe, na verdade. Eu chutei números aleatórios. E é isso, não é, né? Não tá 2N. E aquele que a gente viu primeiro. Esse cara, né? Mentira, não é também. Seria 8, né? Vamos descobrir mais pra frente quem é esse cara. Alguém tinha falado alceno, né? Não é alceno pelo visto. Certo? Senão seria C4H8. Certo? Beleza, certo. Beleza. Então, falando um pouquinho dos alcenos, né? O eteno, ele é um gás insolúvel em água. Ele pode existir em baixa concentração no gás natural. E é obtido principalmente pelo craqueamento do petróleo, que é um processo que o petróleo passa. O etileno é a segunda substância química mais consumida pela indústria, perdendo apenas para o ácido sulfúrico. Realmente, a indústria usa muito ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é muito útil para muitas coisas. O propileno também possui grande aplicação industrial na fabricação de
polímeros. Esse cara aqui é o propileno, beleza? Qual que é o nome e o PAC desse cara? Quem sabe? De qual? Do propileno, que é esse cara aqui. Não sei não. Não? Qual que é o chute? Qual que é o primeiro passo? Para dar nome para as cadeias. Nossa, não sei. Nada? Qual a primeira coisa que... Ah, ali essa molécula aqui. Qual que é a primeira coisa que faz para achar o nome? Começa pela ramificação. Tá. Não tem ramificação nesse caso, certo? É dupla ligação. Ah, tem uma dupla aqui. E agora? Aí é carbono 1, né? Aí fica. Tem 3, fica. É prop 1 eno, acho que é assim, não. Deixa eu colocar os nominhos aqui só para quem não lembra, né? Isso, prop. Então fica. Propeno. Dá para colocar um propeno, mas só propeno já dá para saber, né? Propeno. Muito bem. Então, prop, primeiro a gente olha a cadeia principal, né? Se tivesse alguma ramificação, ia dar para ver. Então, você acha a cadeia principal, nesse caso não tem ramificação, então tudo é cadeia principal. Achou a cadeia principal, você vê por onde você vai fazer a contagem dos carbonos. Então, tem uma ligação dupla aqui, começa a conta desse carbono, mas na verdade tanto faz, porque só tem 3, né, carbonos, então se tivesse desse lado, ele dá na mesma. Indica a ligação dupla com em, né, e a função orgânica, que nesse caso é hidrocarboneto. Oh, isso mesmo. Tá vendo? Claro que sabe. Dá nome, deu nome certinho. Propeno ou propileno. Beleza. E as propriedades dos alcenos são as mesmas dos alcanos. Então, quais são as propriedades físicas dos alcanos mesmos? E, consequentemente, dos alcenos? Mais reativos, insolúvel em água, apolar. Uhum. E o ponto de ebulição também vai aumentando conforme aumenta o número de carbono, certo? Certo. E de fusão também. Isso aí, baixa densidade também das propriedades físicas, né? Boa, é isso aí mesmo. Vamos falar dos alcinos, então. Então, os alcinos têm a fórmula CnH2n menos 2. Então, álquica aberta em ligação tripla e hoje de hidrocarboneto. Esse aqui é o nosso menor alcino, né? Que a gente tem. Qual que é o nome desse cara? Desse cara aqui. Oi? Qual que é o nome
dessa molécula? Nossa, eteno. Etino. Etino. Etino, muito bem. Etino. Et, 2 carbonos, in, ligação tripla, o hidrocarboneto. Beleza? Tranquilo. Então, amplamente utilizado na indústria de polímeros, né? PVC, PVA, vários tipos. Maçaricos de solda e no amadurecimento de frutas. Legal. Eu vou ter uma matéria de frutas esse semestre que vai vir, Alimentos 3. O principal método de obtenção do acetileno envolve a adição de água ao carbeto de cálcio, que é produzido por aquecimento a altas temperaturas do carvão com óxido de cálcio. Então, a gente tem uma reação aqui de como é formado o nosso etino ou acetileno, que é o nome visual dele. Que, enfim, é essa daqui. Álquido de cadeia aberta, adien de 2 ligações duplas, íon de hidrocarboneto. O menor alcadieno possível é o propadieno, certo? Ele tem a mesma fórmula do alcino, beleza? Os mais importantes são utilizados como matéria-prima dos polímeros elastômeros das borrachas. Produto natural, metil tananã, um 3-dieno, é encontrado na seiva de seringueira, matéria-prima da borracha natural. Cadeia aberta com 2 ligações duplas e possui a mesma fórmula. Eu já falei isso, dos alcinos. Aqui tem o metilbutão 3-dieno que eu falei aqui, da seringueira que faz a borracha. E é isso. Alguma dúvida até aqui dos alcadienos, dos alcinos? Os alcadienos, por eles terem mais ligações, eles são mais reativos? Mais tripla ali. O quê? Mais tipo o quê? Mais dupla, né? Sim. Como os alcadienos têm 2 ligações duplas, certo? Então eles vão conseguir reagir às 2 duplas, por exemplo. Enquanto um alceno só vai ter uma dupla para reagir, o alcadieno vão ter 2 duplas para reagir. Então meio que tem, tipo, o dobro de chance, o dobro de ligação para reagir, sabe? Então vai ser mais reativo, sim. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Ia falar da outra molécula lá, do primeiro exemplo, que era C4H6, né? Do primeiro exemplo. Então, ela pode ser um alcadieno ou ela pode ser um alcino, né? Não sabemos. Essa fórmula aqui pode ser mais de uma coisa. Certo? Beleza. Beleza até aqui? Beleza. Ciclanos. Ciclo de cadeia cíclica, antiligação simples ou de hidrocarboneto. A fórmula também é CnH2n, certo? Cadeia fechada com apenas ligações
simples possuem a mesma fórmula geral dos alcenos. Então, os 4 primeiros ciclanos mais comuns, o ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e o ciclohexano. E aí a gente tem, eu acho que eu já até comentei sobre isso em alguma aula. Acho que foi na de geometria moleculares. Daí a gente tem a teoria das tensões de Bayer, né? Então a gente sabe que os carbonos eles fazem ligações simples nesse caso, né? E quando o carbono só faz ligação simples, eles são tetraédricos, lembram? Tetraédrico. A geometria tetraédrica é aquela que forma, Sim, fica sim. dentro de um triângulo. Nossa, não vou conseguir desenhar para ficar bonito. Parabéns, ficou uma merda. Mas enfim, é aquela que fica dentro de um tetraedro. Enfim, o carbono liga só com ligação simples, são todos tetraédricos, e o ângulo seria, entre aspas não, né? Geralmente, em torno de 109? É 109 os ângulos? Acho que é. 109, isso. Então, se o ângulo normal é 109, como é que a gente vai ter uma molécula cíclica de 3 carbonos? E num triângulo, esse ângulo deveria ser de 60 graus. Então, o ciclopropano, esse cara aqui, ele é obrigatoriamente uma molécula plana, certo? Só tem 3 moléculas. Só tem três átomos, né, de carbono. E o ângulo seria de 60 graus. Então, essa diferença de angulação daqui deveria ter e daqui tem, né? Ele tem aproximadamente 60 graus aqui, né? Deveria ter 109. Essa diferença na angulação é responsável por uma tensão. Isso junta uma energia ali. Nas ligações. Que gera uma tensão e gera uma energia. Então, essa molécula aqui, ela é muito estável. E isso é por causa da sobreposição dos orbitais. Não sei se vocês lembram quando eu falei de orbital, que tem orbital S, orbital P, orbital F, e cada um tem uma forma no espaço. Então, a forma do S é uma esfera, a forma do P é essa aqui, que fica tipo 2 balões. Esses são os orbitais P. E aí, a sobreposição desses orbitais, ela não fica muito... A ligação acontece com a sobreposição dos orbitais, certo? E, no caso dessa molécula, eles não conseguem se sobrepor muito bem. Então, além de gerar uma tensão aqui na molécula, essa é uma molécula muito estável. É muito mais fácil romper essa ligação aqui, que não está muito bem sobreposta, do que uma ligação que está estável. Faz sentido? Sim ou não?
Deu para entender? Que essa é uma molécula estável, porque ela só tem 3 carbonos e ela faz um ângulo de mais ou menos 60 graus. E geralmente esses carbonos, por causa da geometria, teriam mais ou menos 109 graus. Essa diferença gera uma tensão na molécula. E essa ligação aqui, que está mal sobreposta, os orbitais estão mal sobrepostos, certo? Eles não conseguem se sobrepor direito. Então, essa é uma molécula muito estável, muito reativa. Instável, muito reativa. Certo? Deu para entender? Todo mundo lembra? Eu lembro se eu já falei disso. Eu já falei disso? Alguém já falou disso para vocês? Pessoal, tem alguém aí? Pessoal. Vamos começar a sessão espírita. Tem alguém entre nós? Eu caí real? Estão me enganando, hein? Oi, Cli. Que susto. Achei que tinha caído. Tô aqui então. Tá sim, a gente tá ouvindo. Beleza. Então deu para entender essa parte? Ou Deu, quer que eu deu. explico de novo? Então, beleza. Então, o ciclopropano aqui, instável, muito reativo, porque os orbitais não conseguem se sobrepor direito. Essa diferença da angulação que tem, da que deveria ter, gera uma tensão. Beleza. Aí, no caso do ciclobutano, certo? Então, a gente também tem o mesmo problema da angulação, deveria ter 109, né, geralmente. E aqui no quadrado tem mais ou menos 90. Né? No caso, o carbono dá umas torcidinhas aqui, mas é mais ou menos isso. Isso também gera tensão. Então, essa molécula também é instável e reativa, menos do que o ciclopropano, certo? Mas ainda assim, também tem tensões nas ligações, menores do que no ciclopropano. Isso. E no de 5 também tem, certo? 108. Opa. Deixa eu pegar aqui uma caneta. 108, certo? Menor que 109,28. Vírgula. Menor que 109. Então também tem tensão. Só que é menor do que desse de 90, menor do que desse de 60. Beleza? Deu para entender que quanto maior a diferença do ângulo que tem do que deveria ter, maior essas tensões nas ligações? Sim ou não? Sim. Beleza. E o Bayer falou que pro hexano também ia ter tensão, né, na molécula, nas ligações, tals, porque o ângulo é 120 aqui, né, na molécula de 6, no hexágono, na molécula de 6 não, no hexágono,
Então ele falou, não, vai ter tensão, porque aqui esse ângulo é maior, deveria ter 109. Mas na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. Porque ele considerou que a molécula de hexano seria plana, né? Mas na verdade, ela não é. O hexano, ele tem duas configurações, né, principais. Duas configurações. Que é configuração? Configuração não, conformação. A conformação de cadeira, fica uma pontinha para cima, uma para baixo. E a configuração de barco, que é as duas pontinhas para cima. Então, o ciclo hexano não é uma molécula plana, certo? Então, essa torção aqui dele, para cima ou para baixo, permite ele ter aqui a angulação dele mesmo, de 109 graus e 28. Então, não tem tensão. O hexano, ciclo, né? Ciclo hexano, estamos falando dos ciclanos. O ciclo hexano não tem essa tensão nas ligações que essas outras moléculas que a gente está falando tem. Beleza? Então, por causa disso, a molécula, né, tridimensional, ela não é plana, então isso permite a ela ter o ângulo certinho de 109, então não tem tensão. Beleza? Gente, isso é muito importante. Eu acho que eu já vi cair isso no vestibular, em alguma questão. Então, o ciclo hexano não tem tensão nas ligações, certo? Porque ele não é uma molécula plana. Tem a conformação de cadeira e a conformação de barco. Podemos seguir? Sim. Muito bem. Dessa forma, não existe tensão nas ligações do ciclo hexano, assim ele é o mais estável dos ciclanos. E a conformação cadeira é mais estável que a de barco. É praticamente impossível separá-las por métodos físicos. Esqueci de falar isso. Aqui, como vocês sabem, a gente tem os hidrogênios, né? Esses aqui são só os carbonos. Então, a gente sabe que aqui temos os hidrogêniozinhos. Todos esses carboninhos têm os hidrogênios deles. E aí, o que acontece? Meu Deus, minha garganta tá muito seca. A conformação de cadeira é um pouco mais estável do que a de barco. Por quê? O barco, ele vai ter aqui os hidrogênios dele, igual a cadeira. Mas no caso do barco, como as duas pontas estão viradas para o mesmo lado, né? Como está virado para o mesmo lado, tem aqui uma... Não vou dizer impedimento, né? Exatamente um impedimento. Mas tem aqui um choquezinho, podemos dizer, mínimo, bem mínimo, que faz com que essa molécula cadeira, né, a conformação de cadeira, seja um pouco mais estável que a do barco, só por causa disso. Como as pontas ficam para cima, tem aqui um impedimentozinho aqui, uma interaçãozinha que gera um conflitozinho, entendeu? Nada demais. Os dois ainda não têm tensão na ligação, nem nada disso. Mas, por causa disso aqui, a conformação da cadeira é um pouco mais estável.
Beleza. E, como vocês sabem, as moléculas, elas estão, né, todo momento se movimentando e tudo mais. Então, a molécula, o ciclohexano, ela pode ficar mudando de conformação, entendeu? De cadeira para barco, assim. Os carbono gira e tal, e vai para lá, e enfim. Então, eles ficam mudando para lá e para cá de conformação. Uma hora tá cadeira, outra hora tá barco. Mas como a cadeira é um pouco mais estável, se for só o ciclo hexano mesmo, ela vai ficar mais na conformação de cadeira, né? Um pouquinho mais, porque é mais estável. Mas imagina, se a gente começa a colocar ramificações aqui, em vez de ser só hidrogênio, a gente começa a colocar carbono aqui ou aqui, tá vendo? Esse impedimento começa a ficar cada vez maior. E aí essa conformação vai ficar cada vez mais difícil de acontecer. Então, se eu tivesse mais ramificações aqui, a molécula ia preferir ficar nessa conformação que é mais estável, certo? Afastada aqui com essa ramificação para cá, do que assim que gera aqui um impedimento aqui, um desconforto, entre aspas, para a molécula. Deu para entender? Mais ou menos. Tá. Quer que eu explique de novo? Eu quero. Tá, vamos lá. A conformação de cadeira, ela é um pouco mais estável que a de barco do ciclo hexano sem... Deixa eu apagar aqui. A conformação de cadeira, ela é um pouco mais estável que a de barco, que a conformação em formato de barco, porque a do barco tem as duas pontas viradas para cima, e aí os hidrogênios ficam mais próximos. A gente pode pensar que os hidrogênios são mais eletropositivos, certo? Então fica meio que tipo duas carguinhas parciais positivas aqui, isso gera um impedimento, opostos se atraem. Então, isso a molécula não gosta muito disso, certo? Então, isso não é muito estável. Então, ela prefere ficar assim. E aí, quanto mais coisas eu adiciono aqui, né? Se eu começar a colocar carbonos aqui nessa ponta e começar a colocar ramificações aqui, esse impedimento aqui vai começar a ficar muito maior, certo? Fisicamente mesmo, vai começar a ficar ruim. Então, a molécula, ela vai preferir ficar mais ainda na conformação de cadeira. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Uhum. Beleza. Então é isso, ela prefere ficar de cadeira. Então, assim, só do ciclohexano, a cadeira já é um pouco mais estável. Se você começa a adicionar ramificações aqui na molécula, essa conformação de barco fica cada vez mais difícil. E ela vai preferindo ficar mais na conformação de cadeira, que fica mais espaçado as ramificações sem esse impedimento aqui. Beleza. E agora,
temos as moléculas aromáticas, certo? São os hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos na sua estrutura. Principalmente, né? Na verdade, essa questão de aromaticidade tem todo um negócio por trás. Tem umas moléculas além do anel benzênico que também podem ser aromáticas, mas isso não cai tanto no vestibular. Nem cai, eu acho, na verdade. Então a gente não precisa tratar disso aqui. Então vamos considerar os aromáticos como as moléculas que tem esse cara. Beleza? O termo se refere aos primeiros compostos aromáticos terem sido extraídos de resinas balsâmicas e óleos essenciais, ambos de aroma agradável. Oh, que delícia! Mas a aromaticidade não tem relação com o cheiro. É isso. Inclusive, tem uns aromáticos bem tóxicos, assim. Esse cara aqui mesmo, ele é bem tóxico. Enfim. E os aromáticos, eles são compostos bem estáveis, né? O anel benzênico aqui, o benzeno, ele é bem estável. Por causa da ressonância que tem entre as duplas ligações. Então, o anel benzênico, ele tem, né, as 3 ligações duplas intercaladas, certo? E aí essa dupla pode vir para cá. Pode não, né? Ela vem para cá. Essa vem para cá. E essa vem para cá. Nossa, minha seta tá bem bonita hoje. Certo? E daí essa dupla vem para cá. Essa vem para cá. Essa vem para cá. E aí essas duplas, elas vão mudando assim de carbono, certo? E são elétrons, então eles fazem isso bem rápido. E aí meio que forma tipo um giro assim. Os elétrons, eles não ficam parados e muda de vez em quando, eles tipo ficam girando dentro da molécula muito rápido. Tanto que eu acho que eu já falei isso para vocês. O tamanho da ligação simples, ela geralmente é maior do que o tamanho da ligação dupla, certo? Mas no benzeno, a ligação simples e dupla, elas têm tipo um valor médio de tamanho entre a ligação simples e a dupla. Porque é isso, elas ficam mudando muito rápido de simples e dupla. Porque os elétrons, eles estão correndo muito rápido aqui e deixando esse anel muito estável, ficando mais difícil de reagir, certo? Menos reativo. Não sei se a gente vai ver reação com aromático. Eu acho que vai. Mais pra frente. Vocês vão ver. Então, é isso. Os aromáticos são muito estáveis por causa dessa ressonância, da ressonância que tem dentro do anel benzênico, certo? Estabilidade, nome de energia de ressonância. Isso é importante, hein? Já vi cair. Aqui, ó. Tem até uma imagenzinha aqui dos orbitais. Orbital P, esses daqui. E aí, a ligação acontece aqui. A ligação dupla. Aqui e aqui. E aí, os elétrons, eles ficam girando aqui nesses orbitais. Frenético. Beleza? Bem importante isso aqui, hein? Então, é por isso que os aromáticos são tão estáveis, certo? Poucos reativos, então é difícil reagir com esses caras. Mesmo eles tendo, nossa, você fala, nossa, mas
aromático tem 3 duplas, e quanto mais duplas, mais fácil de reagir. Sim, porém aqui, não, certo? Porque essas duplas aqui ficam trocando aqui, elas estão bem zaças juntas, não querem se separar, então fica muito mais difícil reagir com elas, certo? Então é muito difícil reagir com anel benzênico. Beleza? Sim ou não? Sim, Beleza, tá tudo bem. tudo bem. Beleza. Então, quando o anel benzênico possui substituintes, pode utilizar na nomenclatura alternativa orto. Escrevi errado aqui. É meta. Opa. É meta aqui. Ortometopara para localizar. Então, metilbenzeno. Metilbenzeno. Nossa, acho que a minha bateria tá acabando, pessoal. Será que ela aguenta até o final da aula? Acho que. Não, acho melhor eu pegar o carregador aqui. 2 segundos. Muito bem. Quando está aqui uma ligação seguida da outra, é orto. Por isso tem esse Ezinho aqui. Quando elas estão a um carbono de distância aqui, tá vendo? Um carbono de distância é meta. Esse Mzinho. E quando elas estão opostas assim, tá vendo? É para. Então, orto, meta, para. Isso aqui é muito utilizado, hein, pessoal? Muito mesmo. E alguns outros hidrocarbonetos aromáticos têm nomes não sistemáticos aceitos pela IUPAC. Como, por exemplo, naftaleno, bem comum esse cara. Que eles são grudadinhos, os 2 anéis. Beleza? Tranquila essa nomenclatura aqui de ortometopara? Bem importante. Tranquilo? Pessoal. Bom, acho que sim. Então é isso, esse é o principal. Os aromáticos eles têm várias combinações de vários núcleos aqui benzênicos. Tem coisa pra caramba, pra não falar palavrão, né? Coisa pra caramba. E é isso, essas ramificações aqui elas podem também aumentar muito. Mas essa aqui de ortometapara é bem importante saber. Que sempre eles sempre falam no vestibular moléculas assim, então é importante saber. Beleza. Aí acho que tem uns exercíciozinhos aqui. A gente tem 5 minutos, dá para fazer um, eu acho. Segundo a estrutura dos compostos descritos a seguir, quais deles não são aromáticos? A gente tem naftaleno, penantreno, benzeno, fenol, ciclohexeno, ciclobuteno. E quais deles não são aromáticos? Vamos lá. A, B ou C? Não vou colocar flecha em todas, né? E aí, pessoal?
valendo R$ 1.000. Queria muito saber imitar o Silvio Santos. Ninguém? Todo mundo já foi embora da aula? Quem tem alguma ideia? Pessoal. A, B, C, D ou E? Eu tô pensando. Quais deles não são aromáticos? O que é que precisa para ser aromático? Para ser aromático, ele precisa do núcleo benzênico, certo? Tem um benzeno. Aqui a gente já tem benzeno, por exemplo. Então, benzeno é aromático, sabemos. Então, todos os caras que tiverem coisas iguais a essa vai ser aromático. Certo? Qualquer molécula que tiver pelo menos um núcleo desse, a gente já sabe que é aromático. Sim ou não? É a B? É a B. Parabéns. Todos esses aqui têm o núcleo benzênico, certo? Esse aqui tem. Esse tem 2. Esse tem 1, pelo menos. E esses aqui não tem ninguém. Esse aqui é o ciclo hexeno. Então ele só tem uma dupla, não é? Esse aqui é o ciclo butano, não tem nem 6. Parabéns! É isso por hoje, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Vou pôr os slides lá para vocês. Ah, depois tem mais um ou dois exercícios aqui, caso vocês queiram fazer. E é isso por hoje. Eu queria me despedir de vocês rapidamente, que eu não vou mais dar o resto das aulas de orgânica esse ano. Essa é a minha última aula desse ano, que agora eu vou pegar o próximo semestre da faculta, pesado, cheio de coisa, muitos compromissos que eu peguei lá na facul, e aí não vai dar para continuar as aulas. Mas aí o Gui já ajeitou tudo, eu conversei com ele antes. E vai. É isso, vocês vão continuar tendo as aulas normaisinhas, acho que vai ser com a Mauri. E é isso. Beleza, pessoal? Obrigada aí pelas aulas, quem conseguiu acompanhar. Eu não vou dar mais as aulas, mas ainda quem quiser me chamar no WhatsApp e perguntar dúvidas de química, ainda vou estar disponível para responder dúvidas sem problema nenhum, beleza? Acho que eu tô lá no grupo de vocês, geral, enfim, acho que tem 2 grupos, eu tô lá. Então, quem ainda tiver dúvida pode me chamar sem problemas. E é isso, essa aula de hoje. Valeu, pessoal. Foi muito bom estar sempre com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado das aulas aí, dessa última aula. Quem puder, façam exercícios. E bons estudos aí para vocês também.
quase no final já, hein, pessoal? Já passou do meio aí. Já pode pegar o último gás.